Lindas somos todas nós, filhas do Eterno, né, gente? Todo mundo a cara de papai aí, né? A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Nós temos alguns homens aqui no nosso meio, que coisa boa. Mas é muito bom estar com vocês aqui, graças a Deus. Finalmente chegou o tempo, o melhor tempo. O tempo que Deus prepara para a gente é o melhor tempo, não é? E esse tema é tão adequado a gente falar sobre ele hoje, porque de repente falar que Jesus é amor, Jesus te ama, passou a ser uma coisa assim tão banal, tão comum, se ouvir isso, se falar isso. Obrigada, meu amor. Que ficou parecendo, virou até jargão de crente. E muitas pessoas que não conhecem o Senhor usam esse tipo de jargão, como usam misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E é muito importante a gente parar para refletir exatamente o que significa isso. O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do verso 7. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Então a minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a palavra de Deus e você vai compreender perfeitamente. Se você tiver com dificuldade de concatenar o que eu estou falando, o texto que eu estou falando, porque a sua tradução está diferente, e a sua tradução, para de ler e presta atenção no que eu estou dizendo. Amém? 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, o texto diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus, em ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. João está se referindo ao medo da condenação. O medo da condenação. No amor não existe medo, por isso que ele fala assim, que a gente continue confiante. Não nas nossas obras, não naquilo que a gente faz, não na nossa justiça própria, mas no dia do juízo, continuemos confiantes nesse grande amor, capaz de fazer expiação pelos nossos pecados, nos reconciliar com Deus e de nos justificar diante de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Eu não preciso de ter medo, se eu estou coberta pelo amor de Deus. Ok? Verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão.
Gente, o apóstolo João, ele está lançando aqui nessa sua primeira carta os fundamentos da nossa fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é tão interessante que ele vai abordando vários outros aspectos aqui. Ele vai dizendo para a gente, olha, e se você foi alcançado por esse amor, você vai se apresentar diante de Deus sem medo, mas confiado na obra que Jesus fez por você. E se você é envolvido por esse amor, você também vai ser aperfeiçoado nele. E se você também é envolvido por esse amor vai refletir nos seus outros amores, nos seus outros relacionamentos de afeição. Vamos entender uma coisa, gente. O amor perfeito, ele vem de Deus. Deus é a fonte primeira de amor. Hoje muitas pessoas chamam de amor outras manifestações aí. Coisas que não são amor, ou é um amor deturpado. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Existem tipos de amor diferentes na definição dos gregos. Então, o C.S. Lewis, ele fala sobre isso no seu livro. Se eu não estou enganado, chama Os Quatro Amores, não é isso, João? O livro de C.S. Lewis. Os Quatro Amores, eu recomendo a leitura para vocês. E esses 4 tipos de amores você vai facilmente identificar. O amor fraternal, que é chamado storge, a amizade, que é chamado filia, o amor romântico, que é chamado eros, e o amor incondicional, o amor de Deus, que é chamado ágape. Ok? Então, você já deve, em algum momento da sua vida, ter ouvido falar desses 4 tipos de amor. O amor eros, o amor romântico, né? O storge, que é o amor em família, o amor consanguíneo. O amor filia, que é o amor de amigos mais chegados que o irmão. Não estou falando aqui de colega de trabalho, companheiro de jornada, estou falando de amizade, um sentimento mais profundo. E também está falando do amor de Deus, ágape. E o amor natural, o nosso amor, esse amor eros, esse amor que a gente sente pelo marido, pelo namorado, pelo noivo. O amor filéu ou filia, que é o amor que a gente sente por amigos de longa data, amigos de verdade, que já manifestaram seu amor na hora da adversidade, na hora da dor. O amor que a gente sente por família, às vezes tem vontade de desganar um ao outro. Mas assim, tipo assim, esse amor é bem definido numa situação. Você bate o seu irmão, você avacalha com ele, mas se vier alguém da rua fazer isso com o seu irmão, você entra na frente e quer socar a cara dele. Esse amor aí, que é o storge, né? E a gente também tem o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor natural, esse amor que a gente sente pelo marido, pelos filhos, pelos irmãos, pelos amigos, pela igreja, pelo corpo de Cristo, esse amor é como um jardim. Olha que interessante a comparação que o C.S. Lewis fez. Que esse amor é como um jardim. Pensa no jardim. Você pode imaginar comigo um jardim? Um jardim, ele é cultivado, não é assim? Ele é cuidado, você afasta as pragas, você planta determinados tipos de flores, você planeja um jardim. Não é um bosque, não é uma floresta, é um jardim. Diferente, ok? Entenderam? Um jardim. A caridade é os utensílios desse jardim. Para você cuidar de um jardim, você precisa de utensílios. Como eu disse, não é uma floresta, não é um bosque, é um jardim. Então, para você cuidar de um jardim, você vai precisar de ferramentas. Tesoura para fazer poda, algumas enxadinhas para você arrancar aqueles matinhos, aquelas pragas, aquelas plantinhas indesejadas que nascem. Não é assim? Dependendo do tamanho do jardim, você vai precisar daqueles carrinhos para cortar grama. Não é assim? Os utensílios que cuidam desse jardim é chamado pelo C.S. Lewis de caridade. E o que é a caridade, gente? A caridade, ela não é só misericórdia. A caridade é bondade, é benevolência, é generosidade. Por que Deus, a gente chama Deus de amor? Porque Ele deu. O amor dá sempre alguma coisa. Hoje o amor está tão distorcido que as pessoas pensam no que elas vão receber. Você me ama? Eu quero alguém para me dar alguma coisa. Mas esse não é o raciocínio correto do amor.
O raciocínio correto do amor, ele é altruísta. Eu amo, então eu quero ver o outro feliz, eu quero ver o outro bem. Eu me lembro quando eu casei com o João, o pastor Márcio fez o nosso casamento há 32 anos. E o pastor Márcio olhou para mim e falou assim: Helena, você não está se casando para ser feliz. Eu olhei para ele e falei assim: acho que o pastor Márcio errou, acho que ele quis dizer outra coisa. Aí ele virou para o João e falou assim: João, você não está casando para ser feliz. Gente, o pastor Márcio bateu a cabeça. Como que não? Eu não estou casando para ser infeliz, eu quero ser feliz. Todo mundo casa para ser feliz. Eu aqui, ouvindo, com um buquê na mão, ouvindo ele, mas pensando assim, eu acho que o pastor Márcio não está entendendo. E aí ele concluiu: você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer feliz. Se vocês dois entrarem no casamento com essa firme convicção e comprometimento em se importar com a felicidade do outro, tanto quanto você se importa com a sua própria felicidade, não tem jeito de dar errado. E eu peguei essa palavra e abracei essa palavra. Então, naqueles dias difíceis que se apresentam em qualquer relacionamento, nos dias desafiadores, nos dias que as coisas não estavam exatamente do jeito que eu queria, eu me lembrava daquela palavra. Procura saber o que faz o João feliz. O que deixa ele contente. Isso é generosidade. Isso é benevolência. Isso é bondade. Se importar com o bem do outro tanto quanto você se importa com o seu próprio bem. E o legal é que o casamento, ele é bilateral. Então, dois têm que querer, né, gente? Dois têm que querer. Por isso que é tão importante você não entrar em julgo desigual. Por isso que a igreja fala para você não entrar em julgo desigual. E não entrar em julgo desigual não é casar com um católico, não, gente. Não entrar em julgo desigual. Tem gente em julgo desigual dentro da igreja. Dois crentes em julgo desigual. Porque um pensa só no próprio umbigo. Um é frequentador de igreja. É bode no meio das ovelhas. Erva daninha. Não foi transformado ainda. É joio, não é trigo. Está dentro de uma igreja, não faz um cristão. Igual entrar com uma bicicleta dentro de uma garagem, não faz dela um carro. Precisa de um novo nascimento. E precisa de uma conexão com esse amor transformador, que é o amor de Jesus. O Senhor nos aceita do jeito que nós estamos, mas o amor dele não nos deixa permanecer da maneira que nos encontramos. Ele nos transforma dia após dia à sua semelhança. Então não basta você casar com um frequentador de igreja, minha irmã. Você tem que casar com um nascido de novo, um cara que ama a Deus mais do que ama você. Porque se você casar com um homem que ama a Deus mais do que ama você, ele vai te amar como Cristo ama a igreja. Vai ficando difícil, né, gente? Já tem mais mulher do que homem. E ainda agora você tem esse upgrade. Não dá para casar com qualquer tralha. Mas eu vou te dizer, é melhor você ficar sozinho, servindo a Jesus alegremente, do que fazer um mau casamento. Então, o que o C.S. Lewis diz é que as ferramentas para esse jardim é essa bondade, esse altruísmo, essa generosidade, que ele está chamando aqui de caridade. Ok? Porque esse termo, caridade, ele é muito descaracterizado na nossa língua. Eu acho, não sei se é só aqui em Minas Gerais, mas quando a gente fala em caridade, a gente pensa só na benevolência em relação aos pobres, aos necessitados. O fato é que todos nós somos necessitados de caridade, gente. Todos nós precisamos de bondade, de generosidade, da benevolência dos outros e também sermos instrumentos da benevolência, da bondade, da misericórdia de Deus. Então, essa bondade, essa benevolência, essa generosidade são as ferramentas, os utensílios do jardineiro. O ser que ama é o jardineiro. Então, ele usa dessas ferramentas e ele ama como? Cuidando desse jardim. O amor é cultivado, o amor natural é o amor cultivado. Casamento feliz, voltando aqui para o casamento mais uma vez, não brota não, gente. Que brota fácil, sem esforço, é erva daninha. Brota para todo lado e vai sufocando o que é legítimo, não é? Mas um jardim, por isso que essa comparação do C.S. Lewis eu quis trazer para vocês, porque eu acho que é uma ilustração tão feliz, principalmente quando a gente está aqui diante de
de tantas flores, a gente sabe que para essas flores nascerem, onde elas nasceram e serem transportadas para cá, elas precisaram ser cultivadas, cuidadas, afastando as pragas, afastando as ervas daninhas, preparando a terra, colocando o adubo certo. Assim são os nossos relacionamentos de casamento, de amizade, o relacionamento com os pais, com os irmãos consanguíneos. Ah, não é porque que a gente nasceu no mesmo... Tem família em pé de guerra, ninguém se fala, ninguém te olha na cara. Não pense você que é porque é consanguíneo que dá tudo certo. Não, não dá. Também precisa ser cultivado. Algumas conversas fiadas têm que ser encerradas. A gente tem que ter coragem para perder uma discussão, para que os afetos sejam preservados. A gente trata os da rua bem e trata os de dentro mal. A pastora pede, irmã, nós estamos precisando de alguém para fazer aqui esse painel, e eu sei que você tem tanto talento. Você vem, eu venho, pastora, eu vou ajudar. E faz, é uma beleza. O marido chega em casa e fala assim, bem, estava onde? Estava na igreja, trabalhando lá, fazendo painel para o congresso de mulheres. Ai, que bênção, meu bem. Seu dia foi feliz? Então foi bem. E o seu? Foi cansativo demais. Nossa, Deus. O trânsito está difícil. Você frita um ovo para mim? Eu não. Você está pensando o quê? Que eu sou sua empregada? Tem mão, não. Vai lá e frita você. Essa aí é quem você é de verdade. Esse aí é a sua essência. Esse é o seu caráter. Porque caráter é quem você é de verdade. Reputação é o que pensam de você. E a gente põe a máscara do servo. Eu sou serva. Põe a máscara da serva, mas chega em casa, a máscara cai. E aparece quem nós somos de verdade. Gente, se a gente conseguir ser uma bênção para a nossa família, a gente é bênção em qualquer lugar. Se você for bênção para quem mora debaixo do mesmo teto que você, aquela pessoa com quem você convive diariamente, aquela pessoa que você vê doente, você vê com TPM, você vê raivosa, você vê furioso, você vê brigando no trânsito. Se você conseguir ser crente para essa pessoa, se você for crente para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, se você for crente para os seus irmãos, se você for crente para sua avó que mora com vocês, para as crianças, você é crente em qualquer lugar. E nós precisamos deixar o amor de Deus permear isso. Voltando para o jardim do C.S. Lewis aqui. Então, entenda. O amor é o jardim. Os utensílios que cuidam desse jardim vêm da caridade, da generosidade, da gentileza, da boa educação, da bondade, da benevolência. O ser que ama é o jardineiro. Ele se aplica em fazer algo. Ele se aplica em usar essas ferramentas de amor. Agora, Deus... Então, quem é Deus, Helena? Quem é Deus nesse jardim? Deus é a água. Deus é o sol. Homem nenhum pode cultivar o jardim sem água e sem sol. Não existe jardim sem terra, sem água e sem sol. Os elementos da natureza é que fazem o jardim funcionar, assim como Deus é que faz o nosso amor funcionar, o nosso amor natural funcionar. É o amor que vem do alto que faz todos os outros afetos se organizarem. Então é impossível falar do amor de Deus e não te lembrar que você não tem condição em si mesmo de amar. Assim como você não tem condição em si mesmo de se salvar. Por isso que Jesus precisou vir. Nenhum de nós temos condição de salvar a nós mesmos. Não, Helena, eu acho que você está equivocada, porque, sabe, eu tenho bom caráter. Eu obedeço meu pai, minha mãe, sou fiel ao meu marido, casei virgem. Nossa justiça própria, né? Gente, nós herdamos o pecado. O pecado veio no nosso DNA. Ok? Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Excelente. E aí Ele fala com o homem assim, olha, você vai comer de todas as árvores do jardim. Só uma que você não vai comer. É tão interessante que eu acho isso, gente, que Deus não colocou limite na árvore da vida.
Ele colocou limite na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, Helena, você vai me dizer que você acredita em Adão e Eva. Ô, gente, aqui, se você não acredita na Bíblia, pode levantar e sair. Nós aqui acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos na inerrância das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é conto da carochinha. É tão interessante que a gente acredita que veio do macaco, mas não acredita que veio de Deus. A gente dá muito trabalho ser ateu. Deve dar muito trabalho se olhar para um pôr do sol e não acreditar em Deus. Deve ter muito trabalho você ver como é que um arroz entra na sua traqueia e imediatamente você tosse involuntariamente para o arroz não entrar no seu pulmão. Esse mecanismo, você não precisa de olhar para a natureza, olha para o seu corpo. Olha para as pinças, que são seus dedos. Olha como seus olhos, você pisca para lubrificar os seus olhos, senão eles ressecam. Os cílios existem não é para enfeitar, é para impedir que qualquer coisa entre nos nossos olhos. Olha que coisa maravilhosa, tem cabelo na nossa cabeça. E cabelo no meio da testa, para impedir que o suor entre no olho. Quando a gente olha para o nosso próprio corpo, a curva do cotovelo, a língua, que sente sabor deliciosos e sabores estragados para você não engolir e cuspir. Você acha que isso tudo é acaso? Você acha mesmo que isso foi um acidente de moléculas? Os cientistas mais profundos se dobram, se curvam diante de Deus. Porque sabe que até um ponto a ciência explica, depois não explica mais. Porque Deus é profundo demais, gente. Deus é como um oceano. A humanidade fica na praia, sabe? Entrando ali no mar, até na cintura. Os mais corajosos nadam um pouco mais. Mas tem profundidades no mar que homem nenhum vai chegar. A pressão não permite que o homem chegue lá. O Deus que criou o mar é esse Deus, de quem eu estou falando. Não tem como você conhecer a totalidade de Deus. Mas o fato é que eu acredito que quando Ele se manifestar e nós o virmos como Ele é, a Bíblia diz que nós seremos então como Ele é, então o que nós não conhecemos, nós passaremos a conhecer. Tem um tanto de coisa, gente, que a gente só tem uma leve ideia. Mas naquele grande dia, vai vir o download completo. E aí conheceremos como somos conhecidos. É o que a palavra de Deus diz. Então eu quero te dizer, houve um início. E o que a Bíblia me diz é que Deus começou com uma família. E Ele colocou limite naquele jardim. O pecado do homem não foi o sexo. O pecado do homem, o pecado original, foi a desobediência. Não foi o sexo, porque foi Deus que inventou o sexo. Ele falou para o homem e para a mulher, sede fecundos, multiplicai-vos. Essa parte a gente obedeceu, né? Está aí 8 bilhões de pessoas. Mas o resto a gente desprezou. E é porque a gente desprezou o que Deus ordenou, é que a vida está um caos. O mundo está ruim. É só você assistir um pouquinho o jornal, está ruim. E aí você pensa assim, não, mas não acredito, gente. A gente está orando, está pedindo para Deus. E as coisas estão acontecendo diferentes do que a gente está pedindo. Porque você tem que entender o seguinte. A gente está aqui de passagem. E no tempo que estamos aqui para passar, é para a gente plantar. É para a gente semear. É para a gente discipular. É para a gente fazer discípulos. É para a gente saquear o inferno. E não para a gente andar deitado eternamente em berço esplêndido. Esse mundo é podre mesmo, o homem é mau. E tudo que a gente está vendo nos noticiários aí é só o reflexo da ausência de Deus na vida das pessoas. E o antídoto é Jesus Cristo. O antídoto é o amor de Deus. Mas a gente que é crente, frequenta a igreja, não bebe do antídoto. Por isso a gente se parece mais com o mundo do que com Cristo. Nunca houve uma necessidade tanta de cristianizar cristãos. Porque os crentes estão mais agarrados no ódio do que agarrados no amor.
Quando eu vejo os irmãos e irmãs na internet, eles estão mais destilando veneno e ódio do que o amor e perdão e misericórdia com que fomos alcançados e que se renovam sobre nós todas as manhãs. Muito bem. Nós precisamos que esse amor de Deus, que é comparado pelo C.S. Lewis, a natureza, a terra, a água, o sol, que esse amor transforme o ambiente do nosso jardim. O C.S. Lewis também diz que o amor começa a ser demoníaco. Como assim, Helena? O amor pode ser demoníaco? Olha que interessante. Ele diz que o amor pode ser demoníaco quando é corrompido pela presunção de ser o que não é. Idolatria. O que é idolatria? O amor no lugar errado. O amor distorcido, o amor corrompido. E a gente, quando fala em idolatria, principalmente nós cristãos evangélicos, nós imaginamos equivocadamente que idolatria são só imagens de esculturas e ídolos feitos por mãos de homens, como a palavra de Deus diz que é. Não, gente. Idolatria é o seu desejo. Idolatria é o que toma a primazia de Deus na sua vida. Idolatria é tudo a que você dedica mais amor, mais atenção, mais afeto, mais dinheiro, mais serviço, mais tempo, mais de você. Que não seja a fonte do amor, que é o Senhor. Da mesma forma que o amor de Deus restaura os nossos relacionamentos, a idolatria adoece os nossos relacionamentos. Você já viu alguém falando que matou por amor? Quem aqui já ouviu ou já conhece um caso bizonho? Matei por amor. Isso não é amor, isso é idolatria. O ser amado passou a ser um ídolo. É meu, é minha propriedade. Não vai ser, se não é meu, não é de mais ninguém. Isso é idolatria, isso é adoentamento, isso é demoníaco. Por isso a palavra de Deus confronta a idolatria. E o Senhor não está falando só dos ídolos. Quando Ele tira o povo do Egito, seu povo do Egito, e Ele leva para o Monte Sinai, Ele começa a ensinar um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver para aquele povo que passou 400 anos no meio da idolatria. O Egito era uma nação de muitos deuses. E Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã? Não. Primeiro, pit stop no Sinai. Vamos ter uma conversa aqui. Deixa eu apresentar para vocês quem eu sou. Quem eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqueles que vocês ouviram falar. Há 400 anos vocês escutam as minhas histórias, mas agora eu quero me mostrar a vocês. E lá em Êxodo 20 ele diz: então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão, onde há idolatria, a servidão, a escravidão. Escravo da cachaça, escravo da mentira, escravo do sexo, escravo da prostituição, escravo do seu desejo, da sua cobiça, da sua sexualidade torta, escravo. A casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ele está se apresentando. E o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, não tenham outros deuses. Não tenham outros deuses. E aqui ele está sendo específico, porque no Egito eles construíam imagem de tudo. E cada praga do Egito, gente, não foi uma coincidência. Cada praga do Egito se relaciona a uma divindade egípcia.
Deus estava executando juízo para mostrar para o povo dele que estava vivendo no Egito, acostumado com os ídolos do Egito, de que eles eram falsos deuses. Então, cada um, o Nilo, as rãs, todos eles, eu não sei o nome deles de cor, mas cada uma das pragas tem correlação com um deus egípcio. E o último, o próprio faraó era considerado um deus. Então Deus feriu o sucessor, o primogênito. Para deixar claro para aquele povo que só havia um Deus e que o Egito tinha escolhido dar as costas para ele. Como esse mundo é comparado com o Egito. Porque é exatamente isso que a gente vive hoje. Acontece uma tragédia, todo mundo fala assim, a culpa é de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Mas quando chega a colheita da semeadura da impiedade, da pornografia, da prostituição, de dar as costas para Deus, aí as pessoas culpam Deus. Só chegou o tempo da colheita. Porque o Senhor também fala que tudo que o homem semear, ele também vai colher. E Deus está falando isso aqui, gente. Não terão outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Vocês não farão outros deuses. Vocês não adorarão outros deuses. O seu Deus pode ser uma rede social. É tão interessante que nós tivemos agora em Israel. E tem um lugar que a gente visita que chama Genesis Land. E eles remontam o estilo de vida de Abraão. E eles colocam uma tenda montada como era a tenda de Abraão, feita com os mesmos materiais. É fascinante. E aí a gente chega lá e tem um ator vestido de Abraão. E ele se encarna o Abraão mesmo. Ele começa a falar, ele é um ator, mas ele começa a falar como se realmente ele fosse Abraão. E é um senhor e tudo. E aí a gente chega lá, vem o Eliezer e fala, vamos chamar o Abraão. Aí todo mundo, Abraão, Abraão, Abraão. E aí vem o Abraão dando tchau para a gente. Aí ele leva a gente para as mesas, senta, explica algumas coisas. E aí ele começa a olhar para as mãos da gente, todo mundo com celular, né, filmando ele, fotografando ele. Ele falou assim, vejo que vocês têm alguns ídolos. É tão interessante. Aí teve uma hora que ele fez uma pergunta, a gente não sabia responder. Eu falei assim, gente, alguém dá um Google. Ele falou assim, ele virou para mim e falou, Google? O que é isso? Coisas do ídolo. Ele estava fazendo uma brincadeira, estava num clima leve. Mas pensa quanto tempo você faz no seu devocional e quanto tempo você gasta para o seu celular. Antes de falar com Deus de manhã, a gente já cata o celular. Eu não estou falando isso para te acusar. Eu estou falando isso para que você acorde. A vida está ruim, você está abrindo a porta para ela ser ruim. Porque se nós não nos conectarmos diretamente à fonte do amor, a idolatria vai nos matar. Ou o amor de Deus vai nos ajustar e nos curar. E a gente precisa de cura todo dia, gente. Porque todos nós aqui somos expostos a um mundo tóxico. O mundo é tóxico e a gente está exposto ao mundo o tempo todo. Mas você lembra da oração sacerdotal de Jesus? Ele já orou por nós. Ele falou assim, Senhor, eu oro por aqueles que ainda irão crer. Estava falando da gente. E eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Como que a gente se livra do mal? A gente se volta para Deus, gente. Porque se a gente estiver em Deus, ainda que tirem a nossa vida, não poderão nos matar. É profundo, né, gente? Quando Deus manda que a gente adore a Ele, Ele não está com problema de autoestima. Deus já era pleno antes que nós existíssemos. Quando Ele fala que é para a gente amá-lo acima de todas as coisas, é para as idolatrias, os ídolos dessa vida, que todos os dias batem à nossa porta, não nos levarem para a morte. Porque o caminho longe de Deus é caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio, Ele cumpre toda a lei, Ele paga um preço de sangue, Ele te reconcilia com Deus Pai. Agora, para você voltar
a se nutrir na fonte do amor e ser transformado por esse amor, ser curado por esse amor. Gente, curado de quê? De tudo, gente. O próprio estado de queda nos machuca. Sabe quando o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe? O salmista não está falando de sexo, porque quem inventou o sexo foi Deus. O salmista está falando do pecado original, que deformou, que afetou o estado que nós tínhamos na criação. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós caímos, quando Adão caiu, essa imagem foi corrompida em nós. Nós perdemos aquele brilho, aquela pureza que existe, que flui de Deus. Então ele nos amou de tal maneira que ele mandou o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, para recuperar em nós a nossa humanidade perdida no Éden. A nossa alegria, a nossa generosidade, que flui de Deus em Cristo Jesus, e a imagem de Cristo ser formada em nós pelo poder do Espírito. Vocês estão entendendo, gente? Helena, por que você está falando isso? Porque eu podia estar contando coisas engraçadas para vocês, mas deixa eu te falar, tem um tanto de crente que está morrendo e está indo para o inferno. Porque não entenderam que conhecer a Deus não é mudar de religião, não é mudar de igreja, não é mudar de hábito. É mudar de natureza. A natureza de Cristo vai suprimindo a sua. A natureza de Cristo vai tomando lugar sobre a sua. A natureza de Cristo vai aperfeiçoando a sua natureza. E é isso que Deus quer fazer. Então a gente encontra com um tanto de crente. É crente há 20 anos, é crente há 30 anos. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece tudo, sabe de cor e salteado, mas anda pesado. Anda difícil. Anda, vida, céus, azar. Deus não me liga, Deus não me ama, Deus não me quer. Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Deus tem filho preferido. Olha lá a Helena, o que Deus está fazendo na vida dela? Eu estou aqui amargando miséria. E aí você começa a reclamar da vida, a reclamar das bênçãos, das dádivas. Você não consegue sequer enxergar. Por quê? Porque você não deixou Jesus entrar de fato, comer com você, e enquanto anda com você, te modificar. Não é um passe de mágica não, sabe, gente? É uma jornada que se caminha junto. Eu não sou mais a Helena que aceitou Jesus aos 14 anos de idade, eu tenho 54 anos. Então tem 40 anos que eu estou caminhando com Jesus. E nesses 40 anos, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, conhecendo o meu mestre e meu Senhor, e me deixando conhecer por Ele. E para conhecer, gente, a gente tem que passar tempo junto. Vocês podem pensar que me conhecem, mas quem me conhece de verdade é o João. Quem me conhece é quem come 1 quilo de sal comigo. Quem me conhece é quem caminha junto comigo. Você tem uma ideia de quem eu sou. Assim como você tem ideia de que conhece o mar, só da praia. Não se conhece Deus só de domingo, gente. Não se conhece Deus só porque você canta no louvor, você toca no louvor. Não se conhece Deus porque você ora e o povo é curado. Como não, Helena? Eu orei e Deus curou. Lembra daquilo que Jesus falou? Naquele grande dia, muitos virão e falam, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome expelimos demônios. Parabéns. Fica longe de mim, não te conheço. Você pode trabalhar para Deus e não ser conhecido por Ele. O amor de Jesus foi derramado para que a gente tenha vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida que derrama. Vida que transborda. E vida que transborda para quem? Para outra vida. Então, se você está caminhando com Jesus, tem amor para ser derramado para o seu marido.
Mas ele não é crente, então ele precisa ainda mais desse amor derramado. Tem amor derramado para sua amiga difícil. Mas ela é muito difícil, Helena. Ela é muito debochada, vive no pecado, vou afastar dela. Não. Jesus não afastou de Judas. Quando ele chegou para trair, Jesus falou para ele assim, aqui vens, amigo. Amigo. Jesus não estava sendo irônico. Ele estava dizendo, quem você é não muda quem eu sou. A gente tem que parar de viver essa igreja abrigo nuclear, sabe? Vamos esconder todo mundo aqui dentro e que o mundo queime lá fora. Deus envia o filho dele veste-se de humanidade, habita no nosso meio, mas você quer ficar só na Arca de Noé. Eu não estou falando para você estabelecer alianças com aqueles que não creem. Entenda. Entenda. Sabe aquela galera que vai para o crime e fala assim, não, vou lá, pastor, vou tomar uma cervejinha com fulano, porque eu tenho que socializar. Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Para de dar desculpa, tá? Seu pecado. Cada um vai prestar conta. Mas Jesus chamou a gente para a gente se envolver, como ele se envolveu. Fazer discípulo não é entregar de folheto. Fazer discípulo é derramar a vida de Deus na vida da outra pessoa. É andar com uma pessoa até ela querer o Deus que você carrega. Não é participar da bagaceira. É fazer ela olhar para a sua vida e desejar largar a bagaceira. É para isso que nós somos chamados. Para se envolver, para ir na casa da vizinha que está invocando as trevas. Se reveste de Deus e vai lá derramar o amor de Deus sobre ela. É para amar o seu marido sem palavras. Você pensa que você convence alguém? Gente, nós somos convencidos pela obra do Espírito. Eu só creio em Jesus porque um dia o Espírito Santo me acertou. E me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Você fica aí, blá, 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 blá. Se você apresentou o evangelho para a pessoa, agora chora em cima e ora para que o Espírito Santo convença. Você não planta uma semente e planta de novo, e outra em cima, e outra em cima, e outra em cima, e outra em cima. Vai sufocar primeiro, não é assim? Pois é, na vida é assim, você prepara a terra, planta a semente, põe o adubo, vai adubando com amor, afasta as pragas, e vai orando para a natureza, o sol e a água fazer o serviço. Que esse amor que nós recebemos nos cure de fato. A gente fala, o amor de Jesus cura, mas você está toda arrebentada. Eu amo Jesus, Deus sabe. Às vezes você fala, Deus sabe, mas dentro do seu coração você tem aquela amargura, aquela pendenga. Oh Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso, Deus? Oh Deus, o Senhor permitiu isso na minha vida, Deus. O Senhor não é amor? O povo não está falando que o Senhor é amor? Eu não estou me sentindo amada. Certamente, gente, o amor de Deus, ele precisa de ser absorvido. Mas não tem como você absorver se você estiver ressentido com Deus. Quando você se ressente contra a fonte do amor, você vira as costas para ela. Então, como é que você vai ser curado? E é isso que Satanás quer fazer. Ele planta no seu coração um ressentimento velado. Ele não sai da sua boca, mas ele está presente no seu coração. Quando você vê outras pessoas sendo abençoadas, você fala, e eu? Quando você vê alguma coisa, às vezes o diabo levanta alguém dentro da própria igreja para te distratar. Aí, ó, a igreja é cheia de hipócrita. Não, gente, não é a igreja que é cheia de hipócrita, não. Hipócrita está em todo lugar. Na igreja também. E se você não vigiar, você também vai ser um hipócrita. Hipócrita tem em todo lugar, mau caráter tem em todo lugar. E na igreja a propensão é ter mais. Por quê? Porque aqui pelo menos as pessoas sabem que precisam de Deus. Senão não estava aqui. Então aqui tende a acumular mais hipócrita. E é aqui mesmo que o hipócrita tem que vir para ser curado. O invejoso tem que vir para ser curado. O mentiroso tem que vir para ser curado. É nessa reunião santa é que a gente vê que todos nós temos uma área de vulnerabilidade. Todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Uns têm a língua grande, os outros gostam de roubar,
Outros falam mentira, compulsivamente. Outros traem o marido. Aqui também tem. Mas deixa eu te falar. O amor derramado de Deus, através de Jesus, é para nos tirar desse estado de idolatria e nos promover ao estado de filhos amados, que também sabem amar. Se a gente abrir, para encerrar, 1 Coríntios 13, esse texto tão conhecido e falado tantas vezes de uma maneira inconsequente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Será que a gente é amor, gente? Será que dá para pôr o nome aí? Qual que é o seu nome? Será que você pode colocar? A Helena é paciente, é bondosa, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhosa, não se conduz de forma inconveniente, não me conduzo. Não busca os seus interesses, às vezes eu busco. Não se irrita, ai Jesus, toma conta de mim, me irrito muito. Não se ressente do mal, às vezes me ressinto muito, preciso do perdão do Senhor. Agora põe Jesus no nome aí. O Jesus é paciente e bondoso. Jesus não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor jamais acaba. O nome do amor é Jesus. Tudo isso que você está chamando de amor, muitas vezes não é. Então nós precisamos de voltar a entender que o jardim só floresce se tiver água, sol, terra, o ambiente propício. E o ambiente propício para todos os nossos relacionamentos humanos florescerem é o amor de Deus. O amor que perdoa o nosso pecado. O amor que sara as feridas que foram feitas na nossa vida. Gente, todo mundo aqui carrega uma ferida. Mesmo se você foi filho de pais excelentes, dedicados, amorosos. O ser humano foi golpeado pela queda. Mais do que a gente consegue verbalizar ou ensinar. Tudo entortou depois da queda. Mas Jesus veio e colocou uma porta de saída. Um novo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E agora você tem acesso de novo a esse amor que cura você, que é antídoto do seu estado de queda, que te leva à corrupção, ao engano, à mentira, à idolatria. Jesus não quer só te salvar da morte e do inferno. Ele quer te santificar para derramar o amor dele através de você na vida de tantos que precisam. O amor que recebemos de Deus não é egoísta, então ele nos enche para transbordar. Nos enche para transbordar. Nos enche para transbordar.
E nós temos falhado nisso. Temos falhado no transbordar. Porque vivemos de migalhas do amor de Deus. Então você retém. O amor de Deus está jorrando, está jorrando, está jorrando, está jorrando. Mas você vem com conta-gota no amor de Deus, põe uns pouquinhos e fala, não vou dividir com ninguém, porque senão eu vou morrer de sede. É para você nadar no amor de Deus. É para você beber do amor de Deus. E é para você ser um instrumento de levar esse amor, essa água viva para outras pessoas. O próprio Jesus falou com a mulher à beira do poço, aquele que beber da água desse poço vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Volta para o seu quarto, vai conhecer Deus. Você não tem um relacionamento de amor com uma pessoa aos domingos. Tem muita gente que fala, ora vem, Senhor Jesus, porque quer se livrar desse mundo. Não, porque está com saudade do noivo. Porque se você tivesse com saudade do noivo, você entrava no quarto todo dia para se encontrar com ele. Você mal fala com Deus e quer que Jesus volta? Você não gosta de ter intimidade com ele e quer que ele volta? Você quer casamento quando você não gosta de namorar? A noiva que Jesus vem buscar, não se engane, é uma noiva que está cada dia mais sedenta pela presença dele. E ela está atraindo ele, vem me buscar, vem porque eu te amo, eu quero você. É o Senhor que eu quero, meu noivo amado. Feche os seus olhos. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de entender que Jesus não é um adorno. Jesus não é um estepe. Jesus não é um snack, um lanchinho. O Senhor é o banquete. Ele é a comida principal. Ele é um noivo, ele é o príncipe, ele é o Senhor. Ele ocupa a primazia daqueles que ele vem buscar. A primazia do coração daqueles que são de Deus. Então não se engane, minha amada irmã. Porque o trono do nosso coração não fica vazio. O homem, desde a queda, ele tem uma necessidade compulsiva por ídolos. O trono da nossa vida não fica vazia. Se o Senhor não ocupar a primazia do seu coração, da sua atenção, dos seus afetos, se você realmente não caminhar com Ele e construir um relacionamento de pai e filha com Ele, não se engane. Outros ídolos vão se apresentar e te distanciar de Deus vagarosa e prazerosamente. É, porque Satanás sabe como coloca uma mesa. Não se engane. Tome posse da vida abundante que foi conquistada para você. Entra nessa vida. Entra por esse novo e vivo caminho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conversar com Deus. Não é a sua religião, não, sabe? Ó, amantíssimo Deus, eterno Pai. Você está pensando que Deus se impressiona com suas palavras bonitas? Jesus, a única galera que ele é intolerante é a galera hipócrita, que quer parecer ser uma coisa e não é. Vai, chega para Deus, Senhor, olha, hoje eu estou com raiva. Senhor, hoje eu estou decepcionada e eu preciso que o seu amor venha me curar, porque eu sei que isso é uma estratégia do diabo para me afastar do Senhor. Eu estou ressentida aqui, Senhor, porque a minha oração ainda não foi respondida. E eu quero te dizer que o Senhor é soberano, o Senhor não me precisa de me responder nada. O Senhor é que é o Pai, eu que sou a filha. O Senhor é que sabe o que é o certo. Eu espero o teu tempo. O Senhor é soberano. Eu sou passageira. O Senhor é eterno.
Sabe, gente, cai bem a gente falar a verdade. E dizer para o Senhor, mas eu preciso que o Senhor me toque. Eu preciso que o Senhor transforme meu coração azedo. Eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar fulano que me ofendeu. Eu não quero viver sob a idolatria da perversidade. Eu não quero viver sob a idolatria do ódio. Então, Senhor, em nome de Jesus, vem cá, me ajuda a perdoar o fulano. Porque perdoar é divino. E o não perdoar é demoníaco. Eu não tenho parte com o diabo. Põe a mão aqui na minha, Senhor. Me ensina. Pega na minha mão, Senhor. Me leva, eu escolho perdoar, eu escolho perdoar, eu escolho perdoar. E o que eu não der conta de andar, o Senhor me leva, me atravessa. Mas não me deixa nesse estado que eu estou. Senhor, meu marido está nas suas mãos. Ele não crê no Senhor ainda, mas eu quero que ele creia. Senhor, eu estou abençoando meu marido. Eu te agradeço pelas qualidades dele. Eu te agradeço porque ele é um homem honesto, ele é um homem trabalhador. Mas ele ainda não te conhece. Deus, que ele conheça o teu amor através da minha vida. Me dá uma face amorosa. Que eu ame o meu marido, servindo o meu marido. Que eu ame o meu marido. Namorando com meu marido, que eu ame o meu marido, profetizando vida sobre ele, não amaldiçoando o meu marido. Me ensina a amar, porque a tua palavra diz assim, que eu posso amar o meu inimigo. Então como eu não vou amar o meu marido, como eu não vou amar o meu filho, se eu posso amar o meu inimigo? O amor não é uma emoção, o amor não é um sentimento, o amor é a firme decisão de fazer ao outro aquilo que eu recebi. E eu recebi amor incondicional, misericórdia renovada todas as manhãs e perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Então, se eu recebi, eu posso dar. A graça me empodera. A graça de Deus me capacita a amar o outro, mesmo quando ele não merece ser amado. Da mesma forma que Jesus me amou, quando eu não merecia ser amada. A graça não é só para te salvar. A graça de Deus nos é outorgada para nos santificar, para nos dar poder para vencer a idolatria. A idolatria do ego, do orgulho, do eu, da vaidade, da vontade, dos vícios, das distorções da sexualidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, minhas irmãs queridas. E que Ele nos batize no seu amor, até transbordar. Até transbordar, até transbordar, até transbordar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina que o Senhor nos amou de maneira elevada, de tal maneira que o Senhor não poupou o que o Senhor tinha de melhor, Deus, para que a gente pudesse viver. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Eu não posso terminar sem nós termos um tempo de altar. O altar é lugar de morte, lugar do sacrifício, lugar daquilo que precisa ser queimado. E tem muita da nossa religiosidade que precisa ser queimada. Porque a gente está na igreja, a gente canta as canções, a gente trabalha para Deus, a gente faz evangelismo, a gente toca no louvor, a gente faz um tanto de coisa boa. Mas dentro da nossa casa, não é o amor de Deus que tem prevalecido. Para os nossos filhos que estão desviados do caminho do Senhor, não é a face de Deus que eles veem na nossa cara. Para os nossos maridos que ainda não creem,
Tem críticas indiretas, ressentimentos. Mas não um amor apaixonado, disposto a dar a própria vida como Jesus deu a dele por nós. O prumo que Jesus colocou para a gente é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nós temos fracassado miseravelmente na missão de amar o outro como somos amados. Queremos que Deus nos prospere, nos abençoe, enquanto fechamos a nossa mão para reter o que recebemos. A mesma mão aberta para dar é que é aberta para receber. Deus amou, então Ele deu o seu Filho. Jesus amou, por isso Ele deu a sua vida. E nós só queremos receber? Tem alguma coisa errada com o nosso conceito de amor. A idolatria é que quer receber. Idolatria do eu. Deus nos abençoa tanto e a gente nem percebe. Dá. Nunca se sacia. A única coisa que a gente não tem que se saciar é do amor de Deus. A gente tem que querer sempre mais. Eu quero teu amor, eu quero teu amor, eu quero teu amor. Eu quero a tua palavra, eu quero teu ensino, eu quero mais da tua vida em mim. Eu quero mais, eu quero mais. E talvez você tenha que deixar no altar hoje seus ídolos. Você nem sabia que tinha, né? De vez em quando eu tenho que colocar alguns dos meus também. Eles são sutis e fortes. A gente gosta deles. Raquel era do povo de Israel, mas ela roubou o ídolo do lar do seu pai. Escondeu na sela do cavalo que ela estava montada. Os ídolos estão sempre presentes na nossa vida. E todos os dias a gente tem que dizer para eles: não. O trono do meu coração é de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Talvez hoje você percebeu que um desejo seu, uma vontade sua, uma raiva. A raiva também é ídolo. Às vezes a gente se apega ao ódio. De um jeito que ele se torna mais forte do que a misericórdia de Deus na nossa vida. Eu não sei o que você tem que deixar no altar hoje, mas eu quero te dar essa oportunidade. Porque o dia que a gente tem é hoje. E a hora que a gente tem é agora. Daqui 2 minutos uma veia pode romper na minha cabeça. E eu não ter tempo de me arrepender de coisa nenhuma. Eu não ter tempo nem de erguer a voz em oração. A vida é um sopro. Se o Senhor te dá uma oportunidade hoje, aproveita essa oportunidade hoje. E nós vamos cantar novamente essa canção. Enquanto eu cantar, eu queria que você viesse falar com Deus. Não é se mostrar para mim nem para a igreja. Todos nós aqui precisamos de colocar no altar alguns sacos de lixo e alguns ídolos que a gente nem sabia que tinha. Quando você vier, a gente coloca juntos os nossos sacos de lixo aos pés do Senhor. Então venha. Senhor, nós estamos no teu altar. Tu és a fonte do amor. O amor incondicional, verdadeiro, pleno, altruísta. O Senhor nos amou a tal ponto de dar a sua própria vida, Jesus. E não apenas para nos resgatar da morte, mas também para nos fazermos viver de uma maneira mais elevada. E nos transformarmos, Senhor, em propagadores do teu amor. Nós queremos deixar nesse púlpito, nesse altar, nesse lugar simbólico, os nossos ídolos. Tudo que tem ocupado a primazia que pertence só ao Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelas vaidades. Idolatramos os dons que recebemos. Idolatramos os nossos talentos. Idolatramos a nossa família. Idolatramos o nosso próprio ego, o nosso eu. Idolatramos conquistas. Idolatramos coisas, objetos, lugares. Idolatramos status. Idolatramos dinheiro. Cobiçamos, enganamos.
idolatramos o ódio, o ressentimento, idolatramos a dor que sofremos, idolatramos, Senhor, os danos que nos alcançaram durante a vida, durante a infância. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque tudo que ocupa o lugar que o seu amor deveria ocupar na nossa vida, tudo que ocupa o teu lugar no nosso coração é idolatria. Nós te pedimos perdão por tantos ídolos que cultivamos, tantos ídolos que consentimos. Oh Senhor, o Senhor é o sol, o Senhor é a água, o Senhor é o solo. Como poderíamos ser cultivados se não no Senhor, se não através do teu amor? Nos perdoa por cavarmos cisternas rotas, por buscarmos vida onde ela não está, por priorizarmos coisas e pessoas ao invés de priorizarmos o Senhor. Nós deixamos no teu altar, Senhor, os nossos sacos de lixo emocionais, nosso cansaço, nossas decepções, nossa falta de perdão, nosso ressentimento, nossa ira. Deixamos, Senhor, aos teus pés, porque nós não conseguimos lidar com isso. Nós não podemos nos libertar disso sozinhas, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus eterno, sara-nos no teu amor, cura-nos no teu amor, batiza-nos no teu amor, Jesus. Transforma a nossa maneira de pensar, que a nossa maneira nova de pensar gere novas atitudes, novas escolhas, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Por isso nos submetemos, nos curvamos, confessamos nossos erros, pecados reincidentes. E nos ajude, Espírito Santo, a abandonarmos nossos ídolos. Que o teu amor organize os nossos outros afetos, Senhor. Que o seu amor ágape organize o amor eros, o amor filéu, o amor estorge. Que os outros amores se submetam ao maior de todos os amores, ao verdadeiro, ao incorruptível, ao primeiro, o amor do Senhor. Nós oramos, suplicamos pelo teu perdão. Que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, de toda idolatria, de todo pecado, Senhor, de toda altivez que se levanta contra o senhorio de Cristo na nossa vida, na nossa mente, na nossa boca, nas nossas atitudes. Em nome de Jesus, o Cristo, o mensageiro do amor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.